A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. O devocional hoje é em Josué capítulo 11, que tem como título As Vitórias de Josué sobre os diversos reis. Eu vou ler a partir do versículo 4, que diz assim: Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Josué, ele já havia vencido mais 7 reis, a gente vê no capítulo 10 de Josué. E agora no versículo 11, diversos reis se ajuntam e os seus exércitos para pelejarem contra Israel. Tantos, como diz no versículo 4, como a areia da praia. Eram muitos, mas quando estamos com Deus, quando temos uma direção de Deus, a vitória é certa. Nós precisamos sempre buscar a direção de Deus. Deus deu a direção a Josué. Josué podia ter medo por causa da quantidade, de pessoas que iam contra o povo de Israel. Só que o que Deus disse foi, no versículo 6, E disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, não temas, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. Aqui o Senhor fala com Josué, não tenha medo, eu vou dá-los na tua mão. Amanhã é essa mesma hora. Então, ele dá uma direção a Josué, que é ferir aos cavalos e queimar os carros de guerra. E Josué faz o que o Senhor mandou. Quando Deus dá uma direção, precisamos obedecer a direção de Deus. Então, Josué e toda a gente de guerra com ele, no versículo 7 que eu tô lendo, veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e deram neles de repente. Fizeram, eu esqueci o nome que se dá, mas chegaram ali de repente no campo, eles não estavam esperando, tem um termo que é usado na guerra sobre isso, mas eles chegaram ali quando ninguém estava esperando, feriram os cavalos e queimaram todos os carros de guerra, e ali eles deram o primeiro passo, eles deram o primeiro avanço na guerra, e puderam prevalecer, puderam avançar contra esses reis. E a gente vê no versículo seguinte que eles avançam e eles vão pelejar, e o Senhor verdadeiramente dá esses reis e esses exércitos desses reis na mão de Josué e na mão do povo de Israel. E versículo 9 diz assim, E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou, que é feriu, machucou, e os seus carros queimou a fogo. Assim como o Senhor deu uma direção a Josué e ele obedeceu, precisamos buscar e ouvir a direção de Deus e obedecer a direção dele. Deus deu uma direção e Josué obedeceu. Versículo 12. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Aqui Josué mais uma vez obedece ordenanças. Ordenanças que Deus havia dado a Moisés e que Moisés passou a Josué, que era destruir totalmente esses povos, essas pessoas, porque Deus conhecia o coração, eles estavam tomados de maldade. Então o Senhor pediu que destruíssem totalmente. Eu não sei qual é a direção que Deus tem te dado, mas se Deus te deu uma direção, segue a direção à risca, porque o Senhor te dará vitória.
E tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. Azor, Josué queimou, que a ordenança também era de queimar. Versículo 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Josué não tirou nenhuma só palavra. Ele cumpriu conforme toda a palavra que Moisés havia ordenado e que Deus tinha ordenado a Moisés. Versículo 16. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gozém, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies. Versículo 18. Por muitos dias Josué fez guerra contra esses reis. Versículo 20. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse, que esses povos endurecessem o coração para saírem ao encontro de Israel na guerra. Por isso Israel, por muitos dias, e Josué fez guerra contra esses reis, para os destruírem totalmente, para não ter piedade deles, mas para destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E para terminar, o versículo 23. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. A terra repousou da guerra, quando o Senhor deu todos os povos na mão do povo de Israel. E Josué estava à frente, obedecendo toda a palavra que vinha de Deus. E como a gente vê no versículo 23, a terra repousou da guerra. O Senhor cumpriu a palavra dele que daria aquela terra ao povo de Israel. A palavra que o Senhor me trouxe à meditação hoje quando ele, e eu já falei mais de uma vez, não deixe de buscar a orientação de Deus. Ele conhece todos os planos, ele conhece todos os corações, ele conhece a cada um de nós. Então não vamos agir da nossa própria vontade, de nós mesmos. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Uma vez tendo a direção de Deus, fazermos igual a Josué, seguir à risca cada direção que ele nos deu. E ele vai dar uma direção para cada um de nós, porque cada um é um ser específico, está num contexto específico. E o Senhor tem planos específicos para a grande obra dele. Então precisamos seguir a cada palavra da direção de Deus, porque quando seguimos cada palavra, a vitória nos é dada. Não importa quantos venham contra nós e contra a nossa vida e contra aqueles que estão conosco. Podem ser tantos como a areia da praia, mas se o Senhor está conosco e buscamos a direção dele e obedecemos a direção dele, o Senhor nos dá vitória. Amém? Não tenha medo de quem tem se levantado contra a tua vida. A tua luta, a minha luta, não é contra carne ou sangue, mas contra potestades e principados, é contra o maligno, é contra o maligno. E nós precisamos lutar contra ele, não contra pessoas. E precisamos estar debaixo da direção de Deus. E precisamos obedecer cada palavra, a direção que ele nos dá. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade de ministrar a palavra dele. Se você puder, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Quando você curte esse vídeo, você está ajudando ao algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é relevante. E ele começa a compartilhar para outras pessoas que nós não conhecemos, mas que são conhecidos e conhecidas do Senhor. E isso ajuda que essa mensagem chegue a outras pessoas. Eu agradeço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.